muito bem, muito legal estar aqui com você de novo. Obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast. Você já sabe, né? Aqui você assiste conteúdos que você só encontra aqui, como esse que você vai ver hoje, que é sensacional. Vamos aprender muito com a minha convidada. E tem outros também que você pode visitar lá no nosso canal, tá legal? O importante, eu vou te pedir uma gentileza, não custa nada. Se inscreve, tá legal? Dá o seu like, participa, que você, fazendo esse movimento, você ajuda. Nós somos tipo uma campanha aqui de autoconhecimento, de beneficiamento, desenvolvimento humano, e você fazendo isso ajuda com que o YouTube reconheça o nosso canal como conteúdos relevantes e a gente possa ajudar mais gente. Faz isso então. Valeu? Ó, e quero lembrar, hein? Participa mesmo, vale a pena, porque aqui, ó, a cada 30 dias eu vou sortear uma caneca dessa aqui, pode ser sua, por que não? Eu sorteio, como é que funciona? Eu sorteio entre as pessoas que mais participam durante um mês. Então participa bastante, faça as perguntas que você quiser e o regulamento aí da promoção, da brincadeira, tá na descrição do episódio. Vamos embora então? É o seguinte, que tal você se deliciar comendo coisas que você gosta, coisas saudáveis, que te alimentam, te satisfazem e ao mesmo tempo pode ajudar você a equilibrar determinadas doenças ou até curar determinadas doenças. Estou falando aqui do veganismo, né? Eu acho que é um dos grandes assuntos do momento, né? E vou falar com ela, que é influenciadora digital nesse assunto, é bióloga, mestra pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E é doutora PhD em neurociências cognitivas pela Oxford, a Universidade de Surrey, né? Vocês sabem que fica lá no Reino Unido, na Inglaterra, tá? É também certificado em alimentação vegetariana pelo T. Colin Campbell. Bonito nome, né? Tem gente que fala Campbell, mas a pronúncia é Campbell mesmo, tá? E eu estou falando aqui de quem? Da minha amiga, que é um sucesso, Camila Vitorino. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada pelo Tudo convite. Bom? Então, eu queria saber aí a sua opinião sobre esse trabalho, assim, o que você acha desse trabalho que a gente faz de poder levar o veganismo? Está sendo uma coisa, pela primeira vez aqui no nosso podcast, tá? Já tivemos muitos assuntos, mas o seu é o primeiro aqui, você está inaugurando. Não, eu acho incrível a ideia desse podcast, da gente poder conversar sobre esse assunto, trazer mais conhecimento, né? Que muitas vezes, infelizmente, não tem, né, esse conhecimento, as pessoas têm ainda um pouco de preconceito, né? Então é legal você estar trazendo aqui esse assunto para as pessoas saberem das vantagens. Muito legal, gente. Ela é uma referência. Depois vou dar o Instagram dela, vocês vão ver que trabalho fantástico essa menina faz. Camila, o que é exatamente o veganismo? Então, o veganismo, ele é um movimento político que visa a libertação dos animais, né? E uma das ferramentas para você acabar com a exploração animal é você boicotar produtos que tenham exploração animal, entre eles a alimentação. Então os veganos, eles não consomem derivados animais de nenhum tipo, não só na parte da alimentação, como também em outros produtos. Por exemplo, um vegano não vai usar couro, uma jaqueta de couro, ou não vai usar produtos testados em animais, cosméticos, produtos de limpeza, não vai consumir entretenimento que use animais, esse tipo de coisa, né? Então, isso é bem importante de deixar claro, porque muitas vezes as pessoas confundem veganismo com dieta. Os veganos têm uma dieta 100% É uma filosofia. É uma filosofia. E dentro dessa filosofia, os veganos, eles não consomem nada de origem animal na parte da alimentação. Não é só uma dieta, é muito mais do que isso. Você falou uma coisa muito importante, eu vou te parar um pouquinho, porque o pessoal pensa no veganismo só na parte da alimentação. A maioria. Né? Não utilizar de forma nenhuma nenhum produto que tenha vínculo com o mundo animal. Exatamente. Agora, por exemplo, a gente já vai voltar para o que você está falando. Por exemplo, o que vocês pensam a respeito de um passeio ir ao zoológico, por exemplo? Nada que envolva animais, o vegano consome de qualquer jeito. Né? No caso do zoológico, tem a questão... a gente prefere que os animais, por exemplo, que não podem mais ser introduzidos na natureza, por exemplo, um elefante que nasceu num zoológico. Esse elefante seria muito melhor ele estar num santuário. Sim. Porque no santuário ele vai ter uma vida que seria mais natural, que teria mais a ver com a natureza dele do que no zoológico, que, por exemplo, vão ter várias pessoas passando, vendo aquele elefante, causando estresse, esse tipo de coisa. Vou dar um outro exemplo emendando, não sei, o urso polar. Nós temos em São Paulo, não vou dizer o nome do lugar, acho que não
não convém. Mas a gente tem aqui um lugar de visitação que tem um ambiente criado por um urso polar. Eu tenho pena. É bonito para as crianças verem, mas você limita ele do habitat completamente, né? Exatamente. Né? A gente pensa que o ideal seria, primeiro de tudo, não tirar os animais do seu meio natural, né? Tá. Mas um animal muitas vezes não pode ser reintroduzido na natureza porque ele já nasceu naquele lugar. Muitas vezes os especialistas falam ele não tem mais o instinto, né? O instinto de caça, esse tipo de coisa. Por exemplo, no caso do urso polar. Nesse caso, o ideal seria colocá-lo em um santuário e não num local em que ele ficaria constantemente estressado ali, tendo, às vezes, infelizmente, um lugar que visa o lucro também, com ingressos para as pessoas irem, né? Porque não é o animal que está em primeiro lugar, são as pessoas. E a gente não quer isso, a gente quer que os animais tenham direito à própria existência, à própria natureza, né? Muito bom. Agora, retomando, então, o assunto que eu prometi retomar. Então, você estava falando, você falou sobre os objetos e você estava começando a falar da parte de alimentação dos veganos, né? Sim. Dentro da alimentação, a mesma filosofia, né? Exatamente, nada de origem animal, e tem uma parte da alimentação vegana que ela é mais, digamos, mais integral, que é a comida da feira, a comida que a gente pega da terra, que ela é muito saudável para a gente, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, elas falam, eu ouvi falar que não faz bem. Na verdade faz muito bem, e isso é provado pela ciência. Tá. Possivelmente no futuro, hoje já é considerado uma das dietas, né, que a gente chama de dieta 100% vegetal ou integral. Tá. É considerado uma das dietas mais saudáveis que existem, e eu acredito que no futuro vai ser a mais saudável. Só precisa de mais estudos ainda para comparar, mas... Muito bom. Ó, você não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os benefícios para doenças, para disfunções. Ó, é sensacional o assunto de hoje. Camila, tem alguma faixa etária ideal para a pessoa se iniciar da parte de alimentação, do veganismo, ou a qualquer época da vida? A pessoa, assim, não vou falar vegano, porque o vegano é um ativista, né? Então, um bebê não poderia ser um ativista, mas um bebê, ele já pode ser sempre vegano desde sempre, desde que os pais... Ele pode ser educado para isso, exatamente, né? Vegano não, é 100% vegetariano, né? Ele já pode, claro que um bebê recém-nascido, a principal forma de alimentação é o leite materno. Tá. Então aí ele consome o leite materno, e aí quando forem sendo introduzidos alimentos, né, sólidos, é possível só introduzir alimentos 100% vegetais, saudáveis, papinhas, frutas amassadas, esse tipo de coisa. E quando a criança não tomar mais o leite, né, que chega um momento do desmame, aí nesse caso a criança seria indicado os pais levarem a criança no nutricionista com especialização em veganismo para ir fazer suplementação de B12, que depois a gente pode falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre a B12, porque a B12 é indispensável. Então eu tenho essa curiosidade de saber como é que vocês substituem a B12. Mas vamos lá. E tem alguma contraindicação? Pessoa que está nos assistindo ali, de repente quer partir para o veganismo, existe alguma contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação que eu saiba. Na verdade, faz muito bem, principalmente para pessoas que têm doenças crônicas, né? Eu, por exemplo, eu tenho diabetes do tipo 1. Eu sou vegana há 12 anos e meio, quase 13 anos. Vegetariana há 15, né? E diabética há mais de 20. E, para mim, só trouxe vantagens. Muito legal. Deixa eu fazer... presta atenção você que está aí do outro lado. Você deve se perguntar, mas qual é a diferença do vegano e do vegetariano? Então, acho que muita gente confunde isso. Eu queria que você respondesse para quem está nos assistindo aqui. Na verdade, o vegetariano é geralmente uma dieta. Então, o vegetariano, quando a gente vê a palavra, seria vegetais. Só que o termo, hoje em dia, na nossa sociedade, é visto como uma pessoa que come ainda derivados animais. Leite, ovos, né? E geralmente não é uma pessoa que é um ativista da causa animal, porque é mais ligado na parte da dieta mesmo, né? A pessoa muitas vezes vai usar couro, vai ir em zoológicos, esse tipo de coisa, tá? Existem exceções, claro. No caso do vegano, o vegano, ele já não consome nenhum produto de origem animal. Tá? Claro que existem exceções, né? Na época da Covid teve essa discussão, por exemplo, vacina. A vacina muitas vezes tem substâncias ali, feita com insumos de origem animal. Tem insumos de origem animal. Ou remédios, muitas vezes vão ser testados em animais. O vegano, ele não é do tipo, não, eu não vou, ponto. Algumas coisas não existem ainda alternativas. Por exemplo, o caso de vacinas. Então, nesse caso, tudo bem, né?
Agora, quando tem alternativa, né, principalmente no caso da comida, da alimentação e outras questões, aí o vegano ele não consome nada, mesmo que não seja alimentício. E também, geralmente, o vegano ele é ativista, ele participa de causas que envolvem os animais, que envolvem a exploração animal, né, esse tipo de coisa. Tá. Agora, você acabou de falar isso, eu só vou tornar mais claro. Quer dizer que no caso do soro antiofídico, picada de cobra, que é feito a partir do próprio réptil, ou soro para picada de aranha, que também é feito a partir do próprio reino aracnídeo, aí tudo bem, né? Porque não tem, como você falou, não tem alternativa. Se não tem alternativa, e por exemplo, a pessoa, digamos, ela tá morrendo. Escorpião. Não vai, imagine, não vai chegar um vegano, por exemplo, eu tenho diabetes, eu uso insulina, né? A insulina já foi testada, né, em animais e tem remédios que a gente toma no dia a dia que são testados. Eu não vou simplesmente chegar, eu tô lá morrendo e vou falar, não vou usar, né? Não faz sentido, né? Tá. Mas o que tem, muitos veganos, eles lutam para que a própria ciência desenvolva alternativas, né? Então, hoje já existem, por exemplo, testes, existem muitos cientistas veganos, inclusive, que desenvolvem testes que podem ser feitos sem usar animais, por exemplo. Então, isso ainda está em desenvolvimento, né? Tá. Agora, assim, do ponto de vista saúde, tá? Existe, por exemplo, mais vantagens de você se alimentar de proteínas não animais do que proteínas animais? As proteínas vegetais, antigamente, as pessoas tinham preconceito. Elas falavam, essa proteína ela é inferior à animal. Mas hoje se sabe que não, pelo contrário, ela é superior à animal. Por quê? Porque, primeiro que a proteína animal, ela tá ali, ela em conjunto, ela traz para você um excesso de gordura saturada, colesterol, que pode aumentar o seu risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Tá? Outra questão também é que nenhum derivado animal tem fibras. E as fibras, elas são extremamente importantes para a sua saúde, para a nossa saúde como um todo, para a nossa sobrevivência, né? E, por fim, tem a questão da própria proteína. A proteína animal, ela tem uma concentração maior de metionina, que é um aminoácido, que existe também na proteína vegetal. Mas na proteína animal, tem uma maior quantidade de metionina. E essa metionina, ela pode levar ao desenvolvimento de vários problemas de saúde, o excesso, no caso, né? O excesso desse aminoácido. Entendi. Agora, por exemplo, dá para a pessoa se suprir de todas as proteínas necessárias apenas com essa alimentação de vegetais, de vegetarianos? Sim, com certeza. O que mais tem proteína, assim, que a gente diz no reino vegetal, são as leguminosas, né? Então, feijões, grão de bico, lentilha, soja, tofu, mas também você encontra em castanhas. Na verdade, todos os vegetais, eles vão ter proteína. É que alguns têm pouca proteína, tipo alface. Não é que a alface não tem proteína, tem, só que tem muito pouco. Então, é como a gente fala, não é uma boa fonte de proteína. Mas existem as boas fontes de proteína vegetal. Tofu tem muita proteína. Se você tiver uma alimentação balanceada, e ainda com a suplementação de B12, né, que a gente pode falar sobre isso depois, tá garantido. Você tá super saudável, que é o que acontece, por exemplo, comigo, né? Eu sempre tô divulgando no meu canal, nas minhas redes, essa alimentação, porque ela é muito benéfica pra gente. Só tem vantagens para todo mundo, para os animais, pra nossa saúde e pro planeta, assim, é incrível. Muito bom. Agora, você pode dar uns exemplos, assim, dessa parte vegana, a parte dos vegetais, ou quais seriam os alimentos mais ricos em proteínas, os melhores alimentos, quais seriam? Então, tofu é muito bom, tofu é um queijo de soja, né? Tudo que tem soja é bom, leite de soja, feijão, todos os tipos de feijão preto, feijão carioca, fava, feijão branco, lentilha. E com esses alimentos você consegue fazer diferentes receitas incríveis. Você consegue fazer hambúrguer, almôndega, substitutos de carne, assados que lembram, por exemplo, no Natal, por exemplo, a gente costuma fazer um assadão de lentilha super proteico, ao invés de consumir, por exemplo, um animal. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, assim. Olha, você não saia daí, você que tá assistindo, porque daqui a pouco nós vamos falar dessas receitas e onde é que você encontra. Olha, tem coisas maravilhosas que eu fiquei babando lá no Instagram dela, tá? Daqui a pouco a gente vai dar o endereço. E quando você falou de soja, por exemplo, existe uma corrente médica que não indica a soja pro homem, você sabe isso aí? Sim. Por causa de hormônio, não? A parte hormonal. Não? Na verdade, isso é um mito que aconteceu por conta de alguns estudos de caso. Médicos de alguns homens que consumiam muita soja, mas tipo, o excedente, assim, só soja o dia inteiro, que ninguém vai fazer isso.
E, na realidade, homens que consomem mais soja, eles têm um risco menor de desenvolver câncer de próstata. A soja, ela é benéfica para o homem. E para a mulher também, muito Mesmo benéfica. Industrializada? Leite de soja, por exemplo, que é industrializado. O ideal, né, é a gente sempre consumir, fazer o máximo que a gente puder, é fazer uma dieta 100% vegetal e integral. E aí o integral é aquele alimento que ele... Como que a pessoa sabe, né, que é integral? É aquele alimento que você consegue saber que ele veio da terra. Tá. Então, por exemplo, a gente não colhe açúcar, a gente colhe cana de açúcar. Sim. Ou arroz, a gente colhe o arroz integral, depois é que ele é polido. Então, com isso, sabendo dessas manhas, sabendo o que é integral, você consegue saber o que é saudável. No caso, a soja é a mesma coisa. A soja é muito saudável, mas claro, você tem que dar preferência para alimentos integrais de soja. Tá. Você pode fazer um leite de soja em casa, por exemplo, que é 1000 vezes melhor e tem um gosto totalmente diferente do industrializado, que às vezes tem açúcar, tem corante, um monte de coisa. Ah, que bacana. E no caso do grão de bico, por exemplo? Grão de bico tem muita proteína. É? Dá pra fazer até doce com grão de bico. Dá pra fazer uma pasta de chocolate deliciosa com grão de bico pra substituir a pasta de avelã. Que beleza. E o amendoim? A amendoim também. Amendoim tem bastante gordura, né? Mas também tem bastante proteína. Amendoim é uma leguminosa, aliás, né? Então, esse grupo das leguminosas, sempre foque nele, assim. Se você quer adentrar no mundo vegano, começar, já foque nas leguminosas. Muito bom. Estou aqui conversando com a Camila Vitorino. Essa menina é uma referência aí nas redes sociais, né, sobre alimentação saudável natural. Então, se você chegou agora, por favor, permaneça até o final, que esse episódio é especialmente diferenciado. E se você não chegou agora, também permaneça até o final. Dá o seu like aí, por favor, para eu saber que você está aí. Isso, dá o seu like. O seu like é a sua lista de presença. Quero ter certeza que você está do outro lado aí, tá bom? Camila, e o cálcio, que também é fundamental? O vegano consegue suprir? Sim, bastante. Existem alguns vegetais que têm muito cálcio, né? Principalmente o gergelim. O gergelim chega a ter mais cálcio do que a mesma quantidade de leite de vaca. Quando a gente compara gergelim e leite de vaca na mesma quantidade, o gergelim chega a ter 2 vezes mais, 3 vezes mais cálcio do que o leite de vaca. E você pode, por exemplo, consumir manteiga de gergelim. Tá. Que é o tahine, né? Que as pessoas conhecem como tahine. Tem muito cálcio, mas não é só o gergelim. Folhas verdes escuras, couve, laranja, amêndoas. Então, você tendo uma alimentação 100% vegetal balanceada, rica em alimentos integrais, você tem muito cálcio. E hoje também existem as facilidades, né? Que existem muitos leites vegetais que são mais naturais, que têm o cálcio adicionado também. Por exemplo, se a pessoa só obtém o cálcio através do leite de vaca e quer trocar por um leite vegetal, muitos leites vegetais já têm cálcio adicionado também. Que bom. O potássio, né? Banana tem muito potássio, né? Sim, os minerais em geral você consegue suprir tranquilamente tendo uma alimentação 100% vegetal balanceada, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Apesar da fruta ser saudável, a gente tem que tomar cuidado com as quantidades também, né? Por causa da frutose, não tem? Que é o açúcar da fruta. A frutose, tudo a gente tem que consumir com moderação, né? Tá. Tudo nessa vida. Mas a frutose, o que acontece? O xarope de frutose, que é a frutose refinada, ele realmente aumenta a inflamação do corpo. Tá. Mas é muito diferente da frutose que está na fruta. Tá. Primeiro, porque está numa menor quantidade, não está super concentrado, e a frutose da fruta, ela está ligada com antioxidantes, fibras da fruta, muitas vezes até existe uma microbiota que está presente naquela fruta, né, que tem a ver com a nossa microbiota. Então, tudo isso faz com que a fruta, ela seja um alimento extremamente saudável. Tá. Mas não o xarope de frutose, aquele xarope que a gente vê ali no supermercado, isso aí faz mal. Mas é porque é refinado, né, aí é outra coisa. Sem ser a banana especificamente, banana é um clássico, né? E quem faz academia, quem corre, quem faz atletismo, qualquer atividade física de alto rendimento, até futebol, consome muita banana para evitar cãibra, por exemplo, né? Tem algum outro alimento, ou alguns outros que sejam ricos em cálcio também, que você possa nos dizer? Em cálcio tem as amêndoas, são ricas em cálcio, vegetais verdes escuros. Uma boa dica para o pessoal saber se um vegetal é rico em cálcio, vai na feira, vê aquele vegetal bem verde escuro. Então isso já quer dizer, tem bastante cálcio. Tá. E claro, o gergelim, né, que eu comentei aqui, e dá para fazer várias receitas deliciosas com gergelim também. Muito bom. Agora, por exemplo, frutas secas, tá? Eu tenho esse hábito. Eu compro nozes, avelã, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa. E com relação a frutas secas, é liberado normal ou tem alguma restrição?
Aí no caso depende da pessoa, né? Do caso, por exemplo, uma pessoa com diabetes, aí o ideal é não consumir muito. Eu, por exemplo, eu evito consumir frutas secas, mas porque eu tenho diabetes. Mesmo numa quantidade pequena? Eu evito mais porque quando eu consumo, se eu consumir uma tâmara, não vai me fazer mal, por exemplo. Se eu consumir 3 tâmaras, já pode subir muito a minha glicemia. Então, eu tendo a evitar. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha, uma pessoa que está saudável, ela pode consumir uma quantidade um pouco maior. Mas isso, claro, depende de pessoa para pessoa, teria que ver com um nutricionista, uma quantidade ideal de frutas secas. Muito bom. Atenção aí agora, porque com certeza você já ouviu falar, como eu já ouvi falar também, que o ovo tem muita proteína. Só que a gente volta aqui para o caso da Camila, do veganismo, que o ovo é de origem animal, certo? Então, como é que fica esse caso aqui? Tem como substituir o ovo? Tem muitas receitas, assim, no mundo do vegano, tudo é substituível. Você pode fazer, por exemplo, vou colocar entre aspas, não é ovo, mas um tofu mexido. Um ovo mexido vegano seria uma omelete de grão de bico. É possível. Para fazer bolos, você consegue substituir tranquilamente. Muitas vezes tem até o chamado ovo de linhaça. Mas aí tem vários tipos de substituições que você pode fazer, né? Uhum. É legal quem tá interessado buscar, né? Por receitas veganas e que tem muita coisa. Tem até clara, seria uma clara de ovo vegana que é feita com grão de bico. Dá para fazer neve. Tem como uma pessoa, por exemplo, quem está nos assistindo aqui, tem como uma pessoa substituir um omelete? Por exemplo, um omelete você usa o ovo para dar liga ali. Então você faz omelete com queijo, presunto, tomate, enfim, bacon, o que você quiser. Bacon já é origem animal também, mas assim, se a pessoa quiser fazer, tem como substituir o omelete para a pessoa colocar ali um tomate, uma cebola, uma verdura e dar uma liga nisso? Sim, dá para usar farinha de grão de bico. Uhum. E aí você usa ali as quantidades específicas. Lá no meu canal eu ensino a fazer. Ela faz tipo uma massa assim, então? Isso, dá pra fazer uma massa. E até o bacon você pode substituir pelo tofu defumado, que tem um gosto que lembra muito, assim. Então, tem gente que tem até receitas de bacon, que são aquele bacon americano, né? Bacon de cenoura, por exemplo. No mundo vegano, a criatividade é ilimitada. Então, pro vegano, por exemplo, o mundo da pizza é limitado. Mas ela pode comer pizza de mussarela, a margherita, por exemplo, que não vão insumos. Bom, a mussarela vai leite, né? Aí tem os queijos veganos. Existem os queijos veganos fermentados à base de castanha de caju, amêndoas. Você também hoje em dia tem as mussarelas veganas, queijo prato vegano. Tem muitos empórios, né, que já são especializados em produtos veganos industrializados, né, que aí vai ter todos os tipos de queijos. Hoje em dia tá cada vez mais... Você encontra todo tipo de queijo, até queijos franceses versão vegana, você pode encontrar. Então, pizza é uma coisa assim que, hoje em dia, se você for numa pizzaria vegana, você encontra trilhões de pizzas com bacon vegano, presunto vegano, com catupiry, não, catupiry é marca, requeijão vegano, tem de tudo, assim. Maravilhoso, é maravilhoso porque eu visitei um templo que recomendo para vocês esse passeio, né? Que é aquele templo que tem na Raposo Tavares, Templo Zulai, né? É maravilhoso, ali você come uma refeição, um preço super acessível e é tudo natural. Eu comi uma feijoada assim, onde até não tinha costela de porco, rabo dessa coisa, mas os ingredientes substituindo a carne eram de soja e saborosíssimos. Se a pessoa não falasse que era soja, eu não ia saber que era soja. Mas enfim, agora, atenção, você que costuma adoçar as coisas com mel, um café com leite, um cafezinho, qualquer coisa que você acha mais saudável que o açúcar. Vamos lá. No caso do veganismo, o mel também vem de origem animal. Isso. Mas o que você substitui então para adoçar? Você já falou aí de certa forma. O que seria? Um açúcar de beterraba? Como é que faz isso aí? Para substituir o mel existe o melado de cana, né? Que tem a mesma consistência do mel, né? E geralmente dá para usar açúcar, que depende da linha. Como eu disse, o veganismo ele é um movimento político. Então tem pessoas veganas que vão ter uma alimentação 100% vegetal, mas muitas vezes com mais ingredientes processados. Então vão consumir produtos que são mais processados. E tem algumas pessoas que consomem produtos mais integrais. Eu, por exemplo, sou da linha do mais integral, né? Eu tento inclusive criar receitas muitas vezes. Muitas pessoas do meu público têm problemas de saúde, então eu vou nessa linha do mais natural, então eu tendo a evitar o açúcar, né? Mas é possível substituir o mel pelo açúcar ou pelo melado. Tem o pão de melado, ao invés de ser pão de mel, é pão de melado no mundo do veganismo. Entendi. Olha só,
Já que nós estamos falando em alimentação saudável, eu quero recomendar para vocês uma alimentação, um belisco saudável. Recomendo para você também, tá? Por quê? São produtos, são grãos que a gente chama de nuts, que são feitos sem toque manual, sem usar gordura, tá? Nem gordura animal, nem gordura vegetal, torrados eletronicamente e livram você totalmente do colesterol. E olha, tem amendoim japonês, amendoim confeitado, aquele amendoim que é revestido com açúcar, não sei o nome daquilo, mas eles substituem por outro produto também. Tem tâmaras, tem milho, tem uma infinidade de produtos. Eu estou falando da Golden Prime, tá? Golden Prime é tudo isso e muito mais. Confere no Instagram lá do meu amigo Itamar, @GoldenPrimeOficial, @GoldenPrimeOficial. E se você quiser pedir para o seu evento, para consumo próprio, para o seu estabelecimento, para a sua empresa, para receber as pessoas como a gente recebe aqui no Estúdio Rocha, você pode mandar um zap também, que é 11 916 781 201. Fala com a Joyce, fala, o Pardini falou e eu estou aqui para confirmar, e depois você vai falar comigo e vai agradecer, como outras pessoas já fizeram. Bom, estou aqui com a minha amiga Camila Vitorino, que é uma expert, tá, em alimentação vegana, e a gente está falando aqui de todas as qualidades, de todas as vantagens, de todos os benefícios. Então vamos entrar agora naquele caso, né? A vitamina B12 é considerada, assim, indispensável para o ser humano, não é? Sim. É considerada indispensável. Inclusive para a cognição, para a pessoa se comunicar, ela influi muito. Exatamente. Como é que o veganismo substitui a B12 se ela é de origem animal? Então, a B12 ela não é de origem animal, ela é de origem bacteriana. E aí... É aí que eu queria chegar. Tá? Porque o que vem da bactéria não é considerado... Ela é gerada pela bactéria, não é? É gerada pela bactéria. Então, mas aí ela não está vindo de qualquer forma... Bom, que a bactéria não entra no espectro, reino animal. Bom. Porque existe essa controvérsia, entendeu? Sim. Porque já me falaram, peraí, mas ela é feita a partir de organismos vivos. Mas é outra classificação. Isso, as pessoas confundem muito, né, essas coisas assim. Mas planta é ser vivo, mas bactéria é ser vivo. Sim, mas os veganos se concentram na questão dos animais. Tá. Né, dos animais que sentem dor, que sofrem, né? A gente vê vídeos, né? É até uma coisa sensível de falar, mas a gente vê vídeos, animais sofrendo, às vezes tentando fugir antes de morrer, né? Então a gente foca nisso, no reino animal, né? Mas no caso das bactérias, o que acontece? Por que eu falei que é de origem bacteriana? Por quê? O animal que as pessoas comem, né, ele tem ali as bactérias que produzem a B12, isso fica na carne do animal, nos produtos derivados dos animais. Tá. Mas a gente pode pensar e ir além, a gente pode pegar a bactéria diretamente e fazer ela produzir em laboratório a B12 pra gente. Então, o que acontece? O vegano, ele pega essa B12 diretamente da bactéria. Ao invés dela ter que passar pelo animal, a gente pega diretamente da bactéria. E aí o vegano, ele tem que fazer a suplementação. Mas uma curiosidade interessante é que não é só o vegano que precisa fazer a suplementação da B12. O lacto-ovo vegetariano, que é a pessoa que consome leite ainda, ovos, essas coisas, também precisa, tá? Isso é o que é recomendado. E também pessoas acima de 50 anos, mesmo sendo onívoras, tá? Comendo derivados animais. Tá. Por quê? Porque as pessoas mais velhas, elas começam a ter uma dificuldade na absorção da B12. Então, isso também já vai necessitar de uma suplementação. Mesmo que a pessoa esteja comendo carne, derivados, esse tipo de coisa, ela vai ter que fazer a suplementação. Então, no final, todo mundo vai ter que suplementar, então por que não suplementar antes? Então, mas vamos voltar aqui para uma coisa. A pessoa que está ali nos assistindo, você aí, de repente você fala, eu quero fazer uma suplementação de B12, eu tenho que não é nem suplementação, de repente você tem que tá com falta mesmo de B12, você não tem que completar nada. Quer dizer, repete aí, então, a pessoa, qual que é a opção para conseguir a B12, então? Suplementos, né? Não precisa de receita para conseguir, mas é claro que é indicado a pessoa ir no nutricionista, ela quer começar o veganismo, por exemplo, você quer começar dentro do veganismo, né? É legal procurar uma nutricionista ou um nutri especializado em veganismo. Porque muitas vezes uma pessoa que faz nutrição não estuda isso na faculdade. Então, por isso tem que ser um nutri com especialização em veganismo. Aí essa pessoa vai lá, vai pesar a pessoa, vai ver o histórico médico da pessoa e vai falar, você precisa tomar tanto de B12. Tá. Mas, de novo, o veganismo não tem nenhum risco de prejuízo à saúde. Nenhum. Nada, nenhuma contraindicação. Ok. Agora eu pergunto para você, ele tem que ter um acompanhamento nesse sentido proteico, não tem? Porque a pessoa pode estar, por exemplo, acostumada a receber um tipo de proteína animal e dentro da alimentação vegana
ela tem que saber onde ela vai buscar aquela proteína para não ficar em deficiência com aquela proteína? Quando você começa um novo tipo de alimentação, sempre é importante estudar, né? Isso é um conselho que eu sempre passo. A pessoa chega para mim e fala, Camila, eu quero virar vegana ou vegano. Como eu começo? Eu falo, estude, isso é muito importante. Porque pensa bem, a gente... não vou dizer os casos raros de pessoas que nasceram já veganas, mas na maioria da gente, né? Nós pessoas comuns do dia a dia, a gente não nasce vegano. A gente come carne, a gente vai comendo carne. Os nossos pais vão dando carne pra gente, leite e ovos. Então a gente tá com esse conhecimento desde que a gente nasceu. Então, como que aí você pega e muda do nada e não estuda? Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender a fazer novas receitas, a cozinhar de novo. Então é muito importante ler e estudar. Eu sempre indico procurar uma nutri especializada em veganismo, só para fazer uma consulta ali, para ela te explicar direitinho. Você não precisa ficar contando proteína durante o dia, né? Eu sempre dou o conselho assim, vá na Nutri, estude muito, mas lembre-se, o importante é comer arco-íris, é o que eu falo. O que é o arco-íris? Vegetais diversos, variedade. Vegetal vermelho, laranja, amarelo, azul, violeta. Comendo toda essa variedade de alimentos, variando no dia a dia, intuitivamente. E, claro, sempre focando em alguns grupos específicos alimentares, leguminosas, que é uma coisa muito fácil pra gente, porque a gente é brasileiro, a gente gosta de comer um arroz com feijão. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha proteína suficiente. Muito bom. Agora, benefício para qualidade de sono, que é fundamental a qualidade de sono, quando você... Tem dois casos. Tem o caso que você não tem a qualidade de sono e sabe que não tem, porque você tem insônia, você acorda, enfim, várias vezes, etc., e tem o outro caso que você acha que está tendo qualidade de sono porque você não acordou durante a madrugada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode dormir das 9 da noite até 9 da manhã, 12 horas, e não ter qualidade nesse sono, não ter a reposição, não ter as fases. Então eu pergunto para você assim, em termos gerais, qualidade de sono, veganismo ajuda? O que eu sei é que a alimentação vegetariana balanceada, ela ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, isso possivelmente ajudaria no sono. Eu desconheço estudos específicos sobre o sono em si, se é melhor o sono vegano do que o sono onívoro, né? Mas o que se sabe é que, geralmente, as pessoas que são veganas com uma dieta saudável, balanceada, elas tendem a ser menos ansiosas, tem um risco menor de estresse também no dia a dia, e também até nas questões cognitivas, né, que parece ajudar. Tá. Vamos lembrar aqui que se ajuda você a ter um sono mais saudável, vai ajudar você a ter disposição, a ter uma melhor memória, né? A ter o seu pique aí durante o dia. Agora, em relação assim a estresse e ansiedade, você acabou de dizer, né? Mas tem alguns produtos que o cara, que é o vegano ou a vegana deva consumir mais voltados para estresse e ansiedade? Não, porque a alimentação vegetal, né, integral, ela já tem tudo que a gente precisa. Que legal. Né? Tem muitos antioxidantes, compostos anti-inflamatórios, isso já vai beneficiar a nossa saúde como um todo. Aí a gente acaba tendo uma regulação melhor do nosso humor, das emoções, essas coisas. Então, quer dizer, a pessoa que está nos assistindo ali, você agora, de repente você quer fazer uma opção pelo veganismo a partir de agora, por tudo que você está aprendendo. Para a pessoa saber o que ela deve comer, deve começar, então... Você falou que a pessoa tem que ler, etc. Mas mais importante do que isso é a pessoa consultar, como você falou, uma nutricionista ou um nutricionista voltado para essa área para ter esse início. Sim. Não pode sair comendo a olho só. A partir de hoje eu sou vegano, eu vou me encher de fruta, de tomate, de salada. Tem um equilíbrio também para ser respeitado, não tem? Sim, porque pensa bem, arroz branco e batatinha frita do supermercado. É vegano, certo? É vegetal. Se a pessoa não estuda, não vai pelo menos uma vez num nutricionista com especialização, ela pode simplesmente chegar e falar, vou comer todo dia arroz branco com batatinha frita. Essa pessoa não vai ficar saudável. Mas um onívoro também não fica muitas vezes, né? Ideal que todas as pessoas procurem a educação nutricional, sejam elas onívoras ou veganas, né? Mas, infelizmente, vivemos num país desigual, as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Entendi. Né? Que é uma das minhas ideias, né? De passar esse conhecimento também nas minhas redes, né? Muito legal. Bom, atenção você agora aí, porque pode estar te surgindo uma dúvida que eu já vi acontecer. Tem pessoas que falam, eu fui vegana, mas eu retroagi, eu voltei atrás, porque diz que não se adaptou, que teve algum tipo de problema, está cheio disso na internet. E é exatamente o caso contrário dela, da Camila Vitorino, que é um sucesso na internet, por essa filosofia, pelos ensinamentos, pelos benefícios. Então, eu queria que você contasse para a gente o que leva essas pessoas, então, a voltar atrás.
Eu acho que não dá, assim, não conheço todas as pessoas, né? Mas eu acho que quando eu vejo, né? Muitos casos eu vejo esses vídeos, as pessoas, gente, tentei um mês de veganismo, passei mal, não dá, fez mal pra minha saúde. Muitas vezes a gente vê isso na internet, às vezes até algumas celebridades, né? Eu acredito que faltou aí um estudo e um acompanhamento nutricional e uma alimentação balanceada. Hoje em dia existem também muitos produtos dos veganos que são muito processados, né? E se a pessoa simplesmente consumir, por exemplo, só um monte de hambúrguer vegano processado, essa pessoa não vai ter uma alimentação balanceada. E sim, aí depois ela pode passar mal, né? E também tem a confusão entre ser vegano e ser 100% vegetariano. As pessoas confundem muito. Muitas vezes a pessoa fala assim, tentei ser vegano por 2 semanas e desisti. Mas essa pessoa foi mesmo vegano? Porque, como eu disse, o veganismo é uma forma de ativismo. Tá. Né? Geralmente essa pessoa ela tá seguindo uma dieta. E ela confundiu o termo. Ela falou, mas a pessoa que segue uma dieta não é necessariamente vegana. Né? Então tem essa confusão. Então eu acho que falta uma dieta balanceada. Porque a dieta balanceada, o que a ciência demonstra, que essa dieta, como eu disse já, a dieta 100% vegetal, ela é muito saudável pra gente. Ela traz benefícios. Então não tem como a pessoa passar mal. Se ela fez direito, ela não vai passar mal. E tem algum tempo estabelecido para a pessoa começar a sentir os efeitos? A pessoa que está nos assistindo ali, de repente, fala, eu vou ser vegano, você vegana. Quanto tempo leva para ela começar? Imediatamente ela começa a se sentir melhor? Eu acho que depende muito da pessoa, mas eu vou contar o meu caso, né? Tá. Eu era lacto-ovo-vegetariana antes de ser vegana, né? E tenho diabetes. E quando eu fiquei diabética, eu passei a ter muitos problemas de saúde, crônicos. Eu ia no médico, você tem isso? Incurável. Várias vezes. Eu ia no médico, isso aqui que você tem é incurável. Eu tinha uma listinha de problemas incuráveis. E aí, quando eu virei vegana, eu tinha um problema de pele, que eu tinha muita espinha, furúnculo no corpo, incurável também, segundo a medicina. E, pra mim, em um mês sumiu. Não vou dizer assim, 100% sumiu, porque eu era uma vegana junk food no começo. Eu comia muito processado vegano e tal. Eu fui cada vez ficando mais natural. Conforme eu fui ficando mais natural, isso foi mudando. Mas eu lembro que em um mês, depois que eu virei vegana, eu não tinha mais espinha no rosto. Eu tinha muita espinha. Então, assim, eu acho que não vai ser super imediato, mas dependendo dos problemas de saúde que a pessoa tem, pode ser bem rápido, sim. Cabelos favorece? Sim, tudo favorece toda a saúde, né? Então, se você tem uma alimentação balanceada, que vai ter muitos antioxidantes, minerais, vitaminas, porque tudo isso tem no reino vegetal, né? Não tem como. Seu cabelo vai ficar mais brilhante, sua pele vai ficar mais bonita, né? Tem até tratamento, por exemplo, de acne. Indica-se muitas vezes a pessoa não consumir derivados animais. Isso ajuda a pessoa. Muito bom. Agora, presta atenção aqui, ó. O problema que você pode ter, tomara que não, pode ter alguém na sua família ou alguma pessoa que você conhece. Diabetes. Ela falou aqui, mas não vou deixar passar batido. Então, você tem diabetes, né? Quais são os benefícios que você notou para tua diabetes? Você falou das espinhas, tal, mas os benefícios assim próprios dos efeitos do diabetes, que você não tem mais a partir do momento que você foi vegana. A diabetes que eu tenho é a tipo 1, né? Tá. A tipo 1, ela não tem uma cura, né? Você pode melhorar. Então, no meu caso, ter virado vegana me ajudou a melhorar esses sintomas que eu tinha, esses problemas de saúde que eu tinha muito relacionados à pele, né? Mas, no caso do tipo 2, você consegue até reverter o diabetes. Tá, isso é trabalho do Dr. Neil Barnard, se alguém quiser pesquisar, e outros médicos, né, do Comitê de Medicina Responsável dos Estados Unidos, eles trabalham com isso, eles são cientistas também, e você consegue reverter a diabetes tipo 2 quando você tem uma alimentação 100% vegetal e integral. Aí, no caso, de novo, focando na alimentação da terra, natural, nada de processado, você consegue diminuir isso. Então, tem estudos demonstrando que a pessoa para de tomar remédio. Então, realmente ajuda a controlar melhor a glicemia, cai a hemoglobina glicosilada. E vamos lembrar que deixar de tomar remédio sempre que possível, por favor, para todos nós, né? Eu já disse num episódio aqui, eu não acredito que nenhum remédio possa curar. Eu acho que pode controlar. O laboratório se baseia em 5, 10, 15 remédios que curam, o laboratório fecha. É simples assim. As pessoas não vão mais consumir o remédio dele, né? Verdade. Bom, essa é a minha opinião. Mas já que a gente está falando de coisas polêmicas, eu vou falar de uma coisa que é um assunto que é sempre chocante, né? Acho que todo mundo já conviveu com alguém que viveu esse drama, ou que vive, no caso de doenças muito agressivas,
tá? Já que a gente está falando de proteína, de reposição de proteína, como um câncer de intestino, por exemplo, traz benefício? Sim, existem evidências científicas de que a dieta vegetal, de novo, quando eu falo dieta vegetal, é a balanceada e a integral, tá? Ok. Não vou mais falar. Tá. Que essa dieta vegana, né, ela diminui o risco de desenvolver praticamente todos os tipos de câncer. Todos os tipos de Eu não vou câncer. falar todos, porque também não sou super mega especialista na área do câncer. Claro. Porém, gostaria de dizer que sim, pelo que se diz, pelo que se vê não, pelo que se vê na literatura científica, as pessoas que têm essa alimentação, elas têm um risco menor de desenvolver essas doenças agressivas, sim. Se não todos, pelo menos vários. A grande maioria. Tá bom. E problema de coração, circulação? Isso aí já está mais que provado que beneficia, porque o derivado animal, ele tem muita gordura saturada e colesterol. E isso impacta demais a saúde cardiovascular. Tá. Né? Inclusive impacta a saúde cardiovascular do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, né? Podendo dar derrame, esse tipo de coisa, aumentar a chance de você ter doenças neurodegenerativas, né? Como demência, esse tipo de coisa. Então, quando você corta, você tira esse consumo da gordura animal, do colesterol, você está beneficiando a sua saúde cardiovascular. Hoje se sabe que as pessoas que têm essa alimentação, vou chamar de vegana, né? Essas pessoas têm um risco menor de desenvolver esses problemas. Facilitando toda a vascularização, vai facilitar também a parte de oxigenação. Então, por tabela, Exatamente. Você está melhorando o pulmão e toda a parte o cérebro, né? Que Sim. depende muito de respiração. Olha que maravilhoso isso. Gente, eu estou falando aqui com a Camila Vitorino e daqui a pouco eu vou dar o endereço das redes dela. E essa menina é uma referência em alimentação natural e saudável. E é o que a gente mais precisa hoje, no mundo que o Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade, por exemplo, né? E isso leva ao estresse, o estresse leva a uma derrocada de problemas de saúde. Então, fica até o fim, presta atenção. Dá seu like aí. Eu quero saber se você está aí. Eu estou olhando aqui, ó. Dá o seu like, é a lista de presença, vai, por favor. Quero ter certeza que você não foi pro banheiro, que você não foi ler um jornal e que o podcast está agradável e útil para você, tá bom? Bom, então vamos prosseguindo aqui. No caso de inflamações, Camila. Isso também beneficia bastante. Dores articulares. Também, porque o que acontece? Hoje em dia se sabe que as pessoas veganas, né, elas têm uma microbiota intestinal mais saudável. Tá. Né? Parece que tem menos bactérias patógenas, e essas bactérias que são mais da linha do saudável, né? As bactérias mais saudáveis, elas liberam substâncias anti-inflamatórias pra gente, enquanto que as bactérias mais patógenas, elas tendem a liberar substâncias mais inflamatórias. Tá. Então, quando você tira os derivados animais, você também está diminuindo a inflamação crônica do organismo. E essa inflamação crônica, ela está ligada a diabetes, aumento de risco de diabetes, aumento de risco de problemas cardiovasculares. Então, assim, quando você diminui a inflamação, que é o que a dieta 100% vegetal faz, você também está diminuindo o seu risco de ter todas essas doenças cardiovasculares, enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui. Tá, e aí, ó, vai caber aqui o seguinte, presta atenção. Ela falou que diminui a inflamação. Você sabe que a obesidade, né, do corpo, a gordura, é um processo inflamatório, né? E às vezes em áreas localizadas e às vezes generalizado até. Então, daí se concluir que a alimentação vegana também contribui para você ter um peso mais saudável? Sim, administrar o peso? Inclusive tem um estudo muito interessante que fez uma comparação entre uma dieta 100% vegetal para perda de peso e uma dieta low carb, né, que geralmente se usa muito para perda de peso, né? E o que se sabe é que depois de um ano, as pessoas que fizeram a alimentação vegetal, elas tiveram um controle melhor do peso, perderam peso e mantiveram esse peso. Porque o que acontece na low carb, né, que muita gente fala, low carb é para emagrecer. A low carb você pode perder peso, só que a low carb, ela a longo prazo, ela pode aumentar o seu risco de ter doenças cardiovasculares, né, justamente porque tem muita gordura saturada, porque mal ou bem quem faz low carb consome muito derivado animal, né, então não tem como, a pessoa acaba... É como se fosse uma coisa muito a curto prazo. E a dieta vegetal, não. Ela consegue ajudar a pessoa a perder peso e manter esse peso e ainda se manter saudável. Tá. Essas coisas que estão muito em moda, por exemplo, whey, tem uns suplementos proteicos aí. Existe restrição com relação a isso do ponto de vista vegano?
Tem o whey vegano, né? Tá. Mas o whey em si, ele é feito de leite de vaca. Então, não se usa. Mas é bom, né? Porque todos esses produtos derivados animais, eles vão ter, eles vão vir junto, em conjunto ali, a gordura saturada, o excesso, o colesterol. Aí eu falei também da proteína, né? No começo, sobre esse aminoácido metionina, que tem em excesso, que pode também dar problema. O excesso dele, no caso, né? Agora, você que lida com isso, você sente que está crescendo muito a procura por esse segmento do veganismo? Eu acredito que sim. Porque cada vez mais pessoas, eu vejo nas lojas mais e mais produtos veganos e também mais e mais pessoas procurando, né? Muitas pessoas procurando, por exemplo, nas minhas redes, elas veem, eu tô a fim de seguir essa alimentação. Então eu percebo que as pessoas estão tirando um pouco o preconceito e vendo que faz bem de verdade para elas. E para o planeta, né? Eu falo, né? Para os animais. Pro planeta, assim, faz bem pra gente, faz bem pro planeta, né? Agora, isso tem a ver também com a longevidade, né? Não sei se você já colocou isso, já pensou, mas se você está melhorando a saúde de qualidade geral, se você está diminuindo a deposição de gordura, né? Então, quer dizer, projeta-se também como efeito uma longevidade maior, né? Sim, da pessoa. Tem um livro do Dr. Michael Greger que se chama Como Não Envelhecer. Ele acabou de sair no Brasil, a tradução do livro, e é um livro excelente. Eu indico, aliás, esse livro, porque ele conta, é um livro gigantesco, é técnico, aliás, tem muita linguagem mais técnica, mas é excelente porque ele mostra, por A mais B, baseado em estudos científicos, que esse tipo de alimentação pode ajudar as pessoas a viverem mais e com saúde. Então vamos falar de novo o nome do livro para as pessoas encontrarem aí? É Como Não Envelhecer, do médico Michael Greger. Tá. Bom, deve achar pela Amazon, esses lugares aí. Muito bom. Agora, as mulheres, né? Benefícios, eu penso assim, menopausa, tem benefícios para menopausa? O que se sabe é que a soja poderia ajudar, por exemplo, nos calores que acontecem na menopausa, né? Existem algumas evidências, mas ainda não está muito claro que você ter uma alimentação 100% vegetal posterga a idade da menopausa também. Então, a mulher entraria na menopausa um pouco depois do que uma mulher onívora, mas isso ainda está se estudando. Então, poderia beneficiar, mas o que mais beneficia é a questão da diminuição do risco de cânceres. Câncer de mama, câncer de ovário, pessoas que têm uma dieta vegetariana, mulheres na menopausa, muitas vezes vão ter um risco elevado, né, desses tipos de câncer. Miomas, né? Vai acabar diminuindo esse risco, você tendo uma dieta 100% vegetal integral. Muito bom. E no caso da endometriose, que é uma coisa que acontece muito também? A endometriose, o que se sabe, inclusive eu até li esses dias um artigo desse ano mesmo, 2025, que falava que a alimentação vegetal pode ajudar essas mulheres porque é uma alimentação anti-inflamatória. A endometriose parece estar ligada à inflamação do corpo, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, como a 100% vegetal integral, poderia ajudar também essas mulheres. Tá. Atenção agora... Problema que afeta a todos, mas em especial as mulheres, né? Intestino preso. Tem benefício com o veganismo? Com certeza. Aí, gente. Isso é uma coisa que até se brinca muito nas redes sociais, né? Do intestino do vegano versus o intestino do onívoro. Porque o que acontece? O vegano, os derivados animais não têm fibras. Tá. Não tem. O que a nossa microbiota intestinal mais gosta nesse mundo, assim, é o snack perfeito, fibras. Ou seja, pessoas veganas que estão comendo muitas fibras, muitos vegetais, né? Que os vegetais têm fibras, essas pessoas costumam ter um intestino mais regulado e uma microbiota mais saudável. Então, se você está com o intestino preso, te garanto, essa alimentação ajuda muito a regular o intestino. Então, você já falou aqui sobre o refluxo, né? Que ajuda a diminuir o refluxo. Logo, gastrite também fica mais administrável ou eliminada o risco para uma pessoa vegana? Eu acredito que sim, no caso da gastrite. No caso do refluxo, eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? Que o refluxo, geralmente, ele piora quando a pessoa consome muita gordura, né? E o que mais tem gordura são os derivados animais. Já o refluxo pode ser beneficiado pelo consumo de fibras, que aí tem muito nos derivados vegetais. A gastrite, por exemplo, ela pode ser, ela não precisa ser necessariamente por descarga ácida, ela pode ser por sistema nervoso também, né? Aí acho que tem casos e casos que ela vai agir. Porque, por exemplo, se a pessoa é nervosa, estressada constantemente, o que pode acontecer, quem sabe, é que esses ácidos lá que trabalham lá
na cavidade abdominal sejam mais sutis, sei lá, não sejam tão agressivos, né? Eu acredito que pelo fato da microbiota intestinal dos veganos ser mais saudável, né, que é isso que a ciência vem demonstrando, consequentemente a pessoa vai ter um risco menor de desenvolver qualquer tipo de problema gastrointestinal, assim. Tá. Então, gastrite, outras afecções do estômago, afecções do intestino. Então, beneficia bastante nesse ponto, assim. Tá. Agora, vamos lá. O glúten. Tem muita gente que evita o glúten. Tá? Mas o glúten, ele caberia dentro da dieta vegana, né? Sim. Quer dizer, então, como é que é? Ele é bem aceito no veganismo? Como é que é pro vegano o glúten? Sim, essa questão é bem interessante porque tem muita gente que acha que o vegano não come glúten. Já teve gente que me perguntou, Camila, você tá usando batom, o vegano não usa batom. Então as pessoas confundem muito o que é o vegano, né? E o vegano consome derivados vegetais, basicamente é isso. Então, o glúten vem do trigo ou tem também outros vegetais que tem, ele vai consumir tranquilamente. O que acontece é que, por exemplo, no meu caso que eu tenho, eu desenvolvo as minhas receitas, né? Eu tiro o glúten porque eu quero também eu quero universalizar as receitas veganas para mais pessoas, né? Então, para as pessoas que são celíacas, que não podem consumir glúten. Tem também pessoas que têm sensibilidade ao glúten, não podem consumir. E também tem algumas suspeitas de que o glúten não seria muito benéfico para pessoas que têm problemas ou tendências a doenças autoimunes, né? Então, pessoa com diabetes tipo 1, tipo eu, que é uma doença autoimune, outras doenças autoimunes que existem. Então, seria interessante tirar o glúten, mas isso ainda está sendo um pouco estudado. No caso do lúpus, já que você falou doença autoimune, ajuda a evitar ou administrar melhor? Eu não estudei o lúpus, assim, para falar com certeza, falar com certeza, mas eu acredito que ajude mais pela questão da microbiota intestinal, porque hoje os cientistas estão começando a ver que quando você tem uma microbiota intestinal saudável, você também tem menor risco de desenvolver doenças autoimunes. Então, isso iria beneficiar, por exemplo, talvez, né? Isso aqui, estamos aqui falando, não sabemos, tá? Eu tô julgando aqui. Talvez no futuro venha se descobrir que a alimentação 100% vegetal e integral vá prevenir doenças autoimunes, lúpus, esse tipo de coisa, porque a microbiota dessas pessoas, as pessoas veganas que têm uma linha mais saudável, é mais saudável, na verdade, essa microbiota, né? Aliás, a medicina oriental, especialmente a chinesa, considera que o intestino é o nosso segundo coração, né? Que todas as doenças provêm dali. Então, se consegue equilibrar aquela parte, né? Agora, vamos subir um pouco do intestino para a cabeça, né? A gente tem no Brasil muitas pessoas que já fazem isso, né? Na política, no trabalho, né? Tem a cabeça e o intestino como uma coisa só. Mas a pessoa que tem doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, você já falou que evita determinadas doenças, etc. A gente já falou aqui que oxigena tudo, então o cérebro é favorecido. Então pressupõe-se que o Alzheimer também ele pode ser evitado ou melhor administrado com a dieta vegana? Sim. Tem um médico, cientista que se chama Dr. Neil... não é Neil, é Dr. Ornish. Ornish. Tá? Ornish, ok. E ele fez um estudo recentemente que ele pegou pessoas com Alzheimer e ele dividiu em 2 grupos. Um grupo que ia ter uma alimentação vegetariana, 100% vegetariana, e outro grupo que não ia fazer muitas intervenções. E aí esse grupo já tinha Alzheimer, eram mulheres que tinham Alzheimer em estágio inicial, e parece que a alimentação vegetal beneficiou essas mulheres, elas diminuiu a taxa de progressão da doença. Então parece ser benéfico até para quem já tem o problema. Claramente que eram pessoas que estavam começando ainda com o Alzheimer, né? Não é uma pessoa num estágio mais avançado. Mas então é muito promissora a alimentação vegetariana funcionando como um tratamento coadjuvante para quem já tem problemas e também para a questão da prevenção, né? Porque vai diminuir a inflamação crônica do organismo e isso diminui as chances da pessoa ter demência, Alzheimer, né? Vai beneficiar a microbiota intestinal. Então... Muito bom. Atenção agora, atenção. Depois de ver tudo isso aí com a Camila Vitorino, aprender tudo... Assim, na vida, tudo que a gente aprende é pouco, mas quando a gente não sabe nada sobre um assunto, o pouco é imensurável de grande. Então, acho que hoje você, eu, todos nós estamos aprendendo muito com a Camila e, de repente, você que está aí do outro lado quer se iniciar como vegano. Aí eu já li num trabalho seu, não me lembro se foi no YouTube, já assisti, enfim, você tem
uma dica, né? Para quem quer se iniciar, que é baseada nos 3 primeiros dias, não é isso? Mas são como se fossem três dicas infalíveis, assim. Então, fala pra galera aqui que com certeza... Primeira dica é, se você se interessou, né, considerou o veganismo, é sempre começar a estudar. E quando eu disse, né, veganismo é uma forma de ativismo pela libertação animal também, né, pelo planeta, pelas florestas, pela gente. Então é legal sempre estar estudando, porque pra gente também se fortalecer, né, porque a gente não está no mundo vegano, né, muitas vezes vai acontecer de você falar, virei vegano, e aí você vira motivo de chacota pelos membros da sua família, pelos amigos, então isso às vezes faz a pessoa desistir. Então o que eu sempre indico é a pessoa ver bastante documentário, ler bastante livro, seguir influenciadores veganos também ajuda a aprender receitas, então essa é uma dica bem legal. A segunda dica é a questão da nutricionista, que eu acho muito importante, a pessoa pelo menos fazer uma consulta com uma nutri especialista nesse tema, que é o veganismo, e começar por aí, assim. A terceira dica eu esqueci, me deu um branco aqui agora. Mas começando assim já é tranquilo, assim. Bom, agora a parte de dica que nos interessa, e eu prometi para vocês, essa menina tem livros, tem revista, tem curso, vamos falar aqui das coisas. Esses livros aí que você trouxe, né? Por exemplo, me fala de um deles aí, por exemplo. Vamos mostrar aí. Produção, olha lá, tá lá no vídeo, para quem quiser ver, que é o Pensando Sem Açúcar. Me dá aí o livro para mim, que eu quero ver. Esse é o meu mais novo livro. Gente, o livro é bonito, bem diagramado. Olha que bacana. Ele tem até um corpo de letra aqui, um tamanho de letra legal que você pode ler aqui. É bem divididinho os tópicos, e muito legal esse trabalho. Pensando Sem Açúcar. Aqui são só coisas sem açúcar nenhuma. Exatamente, essas aqui são sobremesas, né? Eu tenho um primeiro livro que é geral, que eu faço receitas salgadas e tal, mas esse aqui especificamente, eu notei que o meu público, ele tinha muita essa dificuldade com a sobremesa, né? Porque as pessoas acham, a sobremesa não faz bem. E aí eu resolvi desenvolver sobremesas que fossem as mais saudáveis possíveis, as mais saudáveis do mundo. Então são sobremesas 100% vegetais, veganas, com ingredientes integrais que beneficiam a microbiota intestinal, a saúde intestinal. São feitas sem açúcar, adoçadas com frutas integrais. Ô, produção, vamos destacar o livro dela de novo aí. Por favor, coloca aí no vídeo pra gente. Então Pensando Sem Açúcar. Qual é a editora do livro? Nenhuma, é eu mesma. É você mesmo? Oh, parabéns, outro mérito para você. E como é que a pessoa adquire esse livro? Pela minha loja, é loja online, Pensando ao Contrário, lojapensandoaocontrário.com.br. Olha que legal, então você tem a própria loja que vende seus livros. Isso, é entregue em todo o Brasil. Repete o endereço da loja, por favor. lojapensandoaocontrário.com.br. lojapensandoaocontrário.com.br. Esse teu outro livro aí? Esse aqui é o Pensando na Cozinha, né, que foi o meu primeiro livro, também autopublicação. E esse aqui ele já tem receitas mais variadas. Pensando na cozinha, né? Isso, eu ensino a fazer leites vegetais, eu ensino a fazer pratos salgados, doces, pães. Quantos livros você tem editados? Eu tenho 2, está saindo mais um ainda, mais mistério. Quer dizer que também esse daqui é no mesmo endereço. Repete o endereço. Também, lojapensandoaocontrário.com.br. Tá. E agora vamos falar do Instagram dela, que é maravilhoso. Olha, o Instagram dela tem dicas de pratos, de sobremesa, até sorvete lá, não é? Tem um sorvete maravilhoso, sucos, vitaminas. Ó, não vai faltar nada para você. Visita lá. Pensando ao Contrário. Isso, todas as minhas redes, né? Eu tenho um canal no YouTube, tô no Instagram, tô no TikTok, @Pensando ao Contrário. Eu também tô no Pinterest, mas geralmente ninguém vai no Pinterest. E a pessoa que quer contatar você para tirar alguma dúvida e tal, você tem uma equipe que responde para você no Instagram? Geralmente eu respondo, né? Então, se quiser mandar mensagem lá pelo Instagram, tiver alguma dúvida, eu também tenho cursos também. Isso, fala do curso, isso é muito bacana. Eu tenho 2 cursos no momento, tem um chegando também, fica no mistério, daqui a pouco saem. Tem o curso Cozinhando do Jeito Certo, que é a introdução à cozinha saudável. Eu explico como que a pessoa pode montar uma cozinha saudável, desde os utensílios, ensino a como lavar os vegetais do jeito certo, que muita gente tem essa dúvida. E depois eu vou ensinando a pessoa a cozinhar vários alimentos típicos do dia a dia brasileiro, né? De um jeito mais nutricionalmente correto, assim, né? Que fica mais saudável. Quer dizer que a senhorita tem os livros, tem a loja,
tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, você ainda dá curso. Que maravilhoso. O curso está na minha escola, eu tenho uma escola agora também. Olha que legal, tem a escola, e é para rir mesmo, eu estaria gargalhando. Parabéns, viu? Parabéns. Por exemplo, se alguém chamar você para uma empresa lá, vamos trazer a Camila para falar sobre alimentação saudável, tal, palestra. Você faz esse tipo de coisa também? Faço também. A pessoa pode me contatar no... Para a escola, por exemplo, é muito legal? Sim, e-mail pensandoparcerias@gmail.com. E-mail pensandoparcerias@gmail.com. Produção, depois coloca aqui embaixo, tá? pensandoparcerias@gmail.com. Pô, mas parabéns, hein? Você Obrigada. É uma empreendedora. Além de você ser uma inovadora, você é uma empreendedora. Eu quero lembrar mais uma vez aqui, eu não trago ninguém para o número de seguidores do Instagram. Apesar de que essa menina tem um número fantástico lá, né? Mas eu trago pela competência e pelos resultados adquiridos. Eu pesquiso, então eu posso dizer para vocês, eu li muito a respeito dela e só ouvi falar bem, senão não trago a pessoa. E aprovadíssima, tá? Maravilhosa. Bom, vou voltar um pouquinho aqui para o seu assunto, tá? Você falou de 2 livros aqui. Sim. Tá? Se você tem algum outro que você quer indicar para o pessoal ler, não? Tem o livro, eu sempre indico esse, Comer para Não Morrer, também de novo do médico Michael Greger. Que legal. Esse livro ele é um pouco menos técnico, então ele não tem aquele monte de linguajar de termo químico, essas coisas. Então eu sempre indico esse livro. Nesse livro ele é dividido em capítulos, diferentes tipos de problemas de saúde, e ele vai conversando com a pessoa, demonstrando como que a alimentação 100% vegetal e integral pode te ajudar com esses problemas. Comer para não morrer. Comer para não morrer. É muito bom esse livro. Então, quem não vai morrer nunca aqui, a nossa gratidão pela sua presença. Obrigada. Você foi extremamente gentil, ela atendeu rapidamente a nossa produção, se prontificou, foi um amor, colocou o assunto, discutiu com a gente, que é tudo que a gente faz antes de trazer alguém aqui. Então, aqui, marcando a nossa gratidão com vocês, vai levar uma caneca do podcast, onde você vai tomar muitos sucos, vitaminas, etc. Sim, obrigada. Tá bom? E lembrando sempre, essa caneca é uma caneca exclusiva dos convidados, tá? E é um oferecimento da Cris Arts. Gente, a Cris Arts, além de fazer canecas personalizadas, como você está vendo aí no vídeo, faz também bonés personalizados, camisetas personalizadas, tá legal? E você pode falar com o Cristiano lá, como tá aqui embaixo de mim, ó, no azulzinho, tá? @CrisArts, Cris Bassi, com 2 letras B, 2 S, e pode falar com o Cristiano, que eu recomendo totalmente, tá bom? Querida, eu quero agradecer demais. Lembrando, hein, se você não participou, não escreveu nada, ainda dá tempo. Você quer ganhar uma canequinha dessa aqui, ó, que nem ela ganhou, tá bom? É só você participar sempre bastante, dá o seu like, dá a sua curtida, compartilha, comenta. Eu quero que você participe, comenta, diz o que é que você achou do assunto de hoje. Eu tenho certeza que você gostou. E as pessoas que mais participam durante o mês vão receber na sua casa a canequinha aqui do podcast. E Agora é Você, podcast do Pardini, tá bom? Então é isso, meu bem. Quero agradecer a vocês do fundo do coração, meu e dela, porque eu tenho certeza que ela está feliz aqui de estar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido muito, que é a finalidade do nosso podcast. Eu encontro vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário de sempre. E obrigado, Camilinha. Muito Obrigada sucesso para você, pelo viu? convite. Parabéns. Fiquei impressionado com o seu trabalho, sua desenvoltura, viu? Obrigada. E a sua ousadia de investir em novos negócios de uma forma tão saudável. Que muitos sigam o seu exemplo, tá? Obrigada. Beijo. Beijo para você também. Tchau. A gente se vê. Tchau.